Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Momento PIB Curitiba, este espaço onde aqui nós conversamos sempre com um convidado, sempre especial. Vale a pena, já já eu vou apresentá-lo. Eu sou o pastor Luzimar Primiano, você está conosco aqui em várias plataformas da PIB. Estamos no YouTube, estamos na Rede Super, estamos também na rádio Marombi 88.5, que é o Momento PIB Curitiba, e você está nos escutando em alguma dessas plataformas. Agradeço a sua audiência, por você estar ligadinho conosco. Estamos hoje com o pastor Diego Viana. Que bênção, pastor. Obrigado por você estar aqui conosco. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Que bom. Vamos bater um papo aqui especial sobre sua vida, seu ministério, tudo que Deus tem feito, né? Na sua vida ministerial, vida familiar. Perfeito. Quem é Diego Viana? Pai de quem? Filho de quem? Casado com quem? Vamos lá, apresente-se, pastor Diego. Sou pastor Diego Viana, como você disse, pai do Mateus e do João, esposo da Viviane e Vanim Viana. Estamos aí Qual a idade dos filhos? Meu filho tem 2 anos e meio, o Mateus, e 1 aninho fez agora, semana passada, o Joãozinho. Então, é um desafio aí, dois pequenininhos. O está grande. É isso aí. Parecido, lá em casa também, eu tenho o Levi de 13 hoje e o Daniel de 11, mas essa distância aí próxima, ela sempre promove muitos desafios interessantes na nossa vida, né? Vale muito a pena. Quando é próximo, assim, o nascimento, né? E a Viviane, né? Isso. E ela está bem assim, com esses 2 filhos novos, que dá uns negócios de vez em quando na cabeça. É um desafio, né? 2 pequenininhos em casa, é muita fralda, muito choro, muita alegria, muita comida, é sempre muito. Que legal, tudo é muito, que bênção. E você está na PIB há quanto tempo? Qual ministério hoje você está desenvolvendo? E se você já passou em outros ministérios também? Perfeito. Bom, eu tô da PIB desde quando eu me converti. Eu me converti em 2011, num retiro aqui da igreja de jovens, que o tema era Ao Meu Alcance. Que lindo, você lembra até do título do retiro, que legal. E olha que lindo, né? O pastor preletor naquele retiro era o pastor Nivaldo Nassif. Okay. E hoje eu tenho o privilégio de estar junto com o pastor Nivaldo Nassif no Ministério de Libertação aqui da igreja. Jesus. E quais outros ministérios você já passou na nossa igreja? Então você se converteu na PIB? Isso. Eu passei de 2014 a 2017 no Ministério One, no tempo ainda era juventude, desenvolvi ali toda a parte de integração da juventude na época. Ainda o culto era pequeno, era no ginásio, pequeno, né? Tinha média de 400 jovens já naquela época. Comecei ali o Ministério de Integração. Em 2018 fui para o Ministério de Integração, mas aí de forma integral, geral. Isso, da igreja, né? Comecei ali toda a parte de integração também aos domingos. Essa parte de brigada de emergência que hoje a igreja tem, eu ajudei a implementar na igreja. Foi algo que Deus colocou no meu coração muito forte, de olhar toda essa igreja, né, grande, cheia de pessoas, e se acontece algum princípio de incêndio, pode dar um desastre. Há uns 2 anos atrás tivemos um princípio de incêndio na cozinha, e a brigada agiu de forma exemplar e conteve o que poderia ser pior, né? E isso aconteceu uma vez que o pastor Pascoal ainda na época, eu estava numa porta de saída de emergência, comentei com ele sobre esse desejo, ele falou, me ajuda menino, eu preciso resolver essa situação, e daí nós começamos ali, eu e o Edenilson no tempo, também a segurança no trânsito, né, que é aquele pessoal ali que fica ali atravessando o pessoal na Avenida Batel. Então foi você que inventou essa história, do povo que fica ajudando aqui na Batel? A primeira vez que nós tivemos atuação ali, eu fui sozinho com os cones do estacionamento, peguei um apito, comecei a parar as pessoas, o pastor Pascoal saiu da igreja, passou, daí falou na época pro pessoal lá do gestor, né, o pastor Nilson, tem que comprar equipamento para aquele menino, senão ele vai morrer. E aí a gente já fez muita confusão aí, né, assim, no bom sentido de implementar as coisas e avançar com ele. Tem até uma curiosidade, é bem legal isso a gente deixar aqui, se você já veio aqui na nossa igreja, na Avenida Batel, tem a travessia entre a porta de vidro da igreja para alguns estacionamentos. Perfeito. Essa travessia tem esse apoio do pessoal do trânsito da PIB, né? E somos legalizados, não é verdade? Temos autorização da prefeitura. Como é que é isso? Exatamente. No tempo ali, o Dene, né, conhecido como Edenilson aí também,
Nós fomos atrás, né, não podia ter uma lombada na frente, porque tem 2 semáforos, e a prefeitura tem que pensar em toda a dinâmica de trânsito durante a semana também, não dá para pensar somente no culto. E aí eles autorizaram uma travessia segura. Então, o pessoal da CETRAN vinha à igreja, dava o treinamento. Olha isso. E é o nosso povo que então, para. Se tem alguém que ficou indignado com isso, temos autorização da prefeitura. Está tudo legalizado. Mas os pedestres agradecem. Às vezes o pessoal do carro ali fica um pouco chateado, mas é só um pouquinho. Espera um pouquinho e já segue a vida, né? É benção. Que legal. Então você já passou por muitas áreas e hoje você está no culto resgate. Perfeito. Esse culto resgate, ele é uma releitura de um projeto que nós já tínhamos, que era o culto da Vitória. E de onde vem o culto resgate, quando ele acontece, como ele acontece. Então vamos contar agora sobre o culto resgate. Perfeito. Bom, o culto resgate surge em janeiro desse ano, no propósito de atender pessoas com dores emocionais. A nossa igreja, pela graça de Deus, é uma igreja grande, com mais de 26 mil membros, e a gente começou a analisar que muitas pessoas frequentam o culto, estão se sentindo sozinhos no meio da multidão, pessoas que vão até uma célula, mas não têm, talvez, resposta para dores específicas. Então tem pessoas que às vezes têm traumas na infância, tem pessoas que estão lá passando por problemas emocionais, de luto, pessoas que estão com crises financeiras, e aí nós pensamos em trazer um culto que trabalha temáticas assim, que vai falar sobre finanças, vai falar sobre traumas na infância, vai falar sobre luto, vai falar sobre ações de Satanás, vai falar sobre vícios e compulsões, vai falar sobre depressão, sobre ansiedade. Nossa, então, quando nós... Diversos. Então, quando nós falamos de libertação, de um processo de cura e restauração, nós queremos trazer um culto onde nós trabalhamos essas temáticas, né, e outras também. E... é interessante, você falou de muitas dores emocionais, por exemplo, é a financeira, mas muitas vezes os problemas financeiros vêm de bloqueios emocionais. Às vezes a pessoa quer desenvolver o processo e fazer com que as suas dores emocionais sejam curadas por compras compulsivas, no caso, né? Sim. E aí eu queria que você explicasse algo que é bem, bem legal, a gente falou aqui um pouquinho antes, que existe uma diferença entre uma possessão demoníaca e uma opressão demoníaca. Perfeito. Então, assim, nem tudo o que nós vemos é uma possessão. E acaba sendo muito natural, aí a gente vê em muitos lugares, tá possesso, mas não é sempre. Às vezes a pessoa está sendo oprimida. O inimigo ele tem um poder de oprimir a vida das pessoas. A possessão já é uma liberalidade diferente, né? Qual que é essa diferença? Explica para os nossos ouvintes e espectadores. Perfeito. Nós encontramos em diversos textos da Bíblia casos de possessão demoníaca, mas também de influência demoníaca e opressão. Então, eu vou dar uma diferença das três, né? Eu diria assim que a possessão demoníaca, a pessoa perde o controle de si, ela muda talvez o tom da voz, o olho vai virar, a pessoa vai cair, vai ter uma força fora do comum. É muito difícil ver nos dias atuais, mas ainda acontece. E aí normalmente, ela sendo liberta, ela nem lembra daquele espaço, porque esse tempo ela estava fora de si, o seu consciente não estava funcionando. Exatamente. Tá. Existe a influência demoníaca, que é talvez aquela voz assim de Satanás no ouvido da pessoa, né? A seta inflamada do maligno na mente. A pessoa já está com problema, ela já está com uma deficiência ali, uma situação emocional, uma dor, e vem aquele desejo de alguma coisa, aquela voz, é a influência. É aquilo, a pessoa está vou dar um exemplo aqui, a pessoa está no trânsito, é crente, já está aí caminhando com Jesus, mas de repente está num dia mal, e alguém fecha no trânsito e vem aquela voz na mente, assim, vai lá, acerta as contas com ele, briga, e a pessoa dá ouvido a isso e faz. Tá. Então eu diria que isso é uma influência demoníaca. E a opressão é
já diz a palavra, opressão. A pessoa não está ouvindo essa voz na mente, mas está se sentindo oprimido, está triste, situações na vida parece que não dão certo. Tem uma percepção pesadelos. de seres. Já Exatamente. atendi uma pessoa em que ela diz, eu entro no meu quarto e dá um determinado horário, eu percebo algo chegando e ficando ali, e se colocando ali ao meu lado, isso é opressão. Perfeito, uma opressão, a pessoa perde a alegria, se sente sendo perseguido, exatamente isso. Olha só, tudo isso, tudo que nós comentamos aqui é para o conhecimento, né? Para a gente ficar ciente de que o nosso inimigo tem poderes, ele tem poderes. A gente lê em Jó que ele estava passeando ao redor da terra e chegou ao trono de Deus e disse, estou vendo lá o teu servo Jó e ele só fala coisas boas de ti, Deus, né? Então, mas ele só faz isso porque ele tem tudo. E aí a gente vê ali no primeiro e segundo capítulo de Jó a autorização de Deus para que o inimigo atacasse a vida de Jó, a ponto de ele perder tudo, a ponto de ele perder a saúde, mas ele não perdeu a vida. E mesmo assim Jó não blasfemou contra Deus. Isso é algo que nós temos que ter até como exemplo. As nossas dores, as nossas lutas da vida, elas não devem ser passíveis, ali eu colocar isso dentro do meu coração a ponto de eu negar minha fé em Cristo. E o inimigo quer destruir as vidas, né? Acho que você tem visto isso aí com muita quantidade no seu trabalho, né? Perfeito. Eu digo que Satanás, ele é o pai da mentira, como, né, a palavra de Deus diz, e ele não desiste. Ele fica ao nosso derredor, né, tentando entrar. Né? E aí, qual é a solução para tudo isso? Presença de Deus. Aleluia. Não tem jeito. Se você é a nova criatura, se você já entregou a sua vida a Jesus, não tem jeito. Você precisa buscar com todas as forças a presença de Deus. Porque senão o velho homem começa a surgir novamente. Satanás aproveita das brechas que a pessoa dá para lançar setas inflamadas na mente. E a pessoa vai se afastando de Deus e vai ficando, né, talvez bloqueada em algumas áreas da vida. Nós chamamos isso de cadeias espirituais. O que eu creio? A pessoa... O que é libertação, por exemplo? Né? A pessoa liberta... Ela vai ser liberta do quê? Vamos lá. Isso, ela é liberta do pecado. Pessoa que não conhece a Jesus, um dia tem um encontro com ele, entrega a vida a Jesus, declarando ele como o único suficiente Salvador. A palavra de Deus diz em João 8,36 que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Efésios 1,13 vai dizer que quando nós temos um encontro real com Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então há um selo do Espírito em nossas vidas. Portanto, o Espírito Santo começa a habitar em nós e nos dar uma nova direção. Então eu creio que a pessoa que fica possessa, ela ainda não teve um encontro com Jesus. Mas quando ela tem, o Espírito Santo começa a habitar na vida dela. Mas acontece algo que nós chamamos de processo de santificação. Todos nós, como cristãos, estamos vivendo esse processo. Até a morte. 1 Pedro 1,16 vai falar, sejam santos porque eu sou santo. A palavra santo ali é separado. Então todos nós estamos numa caminhada na fé, na corrida da fé, na corrida da salvação. E isso vai ser até o último dia nessa terra, até a volta de Jesus. No livro O Peregrino, por exemplo, um clássico cristão, ele vai... Muito bom, muito bom. Olha, fica a dica. Ele vai trazer... Vamos ver se acerta, John Bunyan. Eu acho que é isso. O autor, O Peregrino. Se você não conhece essa literatura, é um dos livros, depois da Bíblia, se eu não me engano, é o livro mais vendido da história do cristianismo. Depois da Bíblia. É interessante, O Peregrino. Então ele vai trazer isso, que o cristão está numa caminhada e por diversas vezes ele pode tentar se desviar desse caminho, mas pela graça de Deus ele coloca a gente novamente no caminho. Então, Deus faz isso conosco, né? Ele nos salva do pecado, mas entramos num processo de santificação. E é isso que nós fazemos no culto. Amém. A pessoa já teve um encontro com Jesus e às vezes entra numa crise. Certo. Puxa, eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu já sou dizimista, eu já sou membro da igreja, mas tem áreas da minha vida que parecem que estão estagnadas, parece que não dá certo. É meu relacionamento, é a minha vida financeira, talvez no meu a minha parte emocional, são traumas da infância, porque precisa
de que o Espírito Santo, junto contigo, visite esses lugares trazendo cura. Eu sempre falo assim, pastor Luzimar, o poder da salvação de Cristo, né? João 3,16. A cruz de Jesus, ela atinge o indivíduo, toca no passado dele, trazendo cura para... A esquerda da cruz é o passado. O passado, trazendo cura para áreas que estão ainda machucadas, né? Que não passou por algum trauma na vida. E muda todo o futuro. Por quê? Você já não vai mais educar seus filhos, não vai mais caminhar segundo aquilo que você entende que é o certo ou errado. Mas você vai caminhar segundo a palavra de Deus. Isso vai transformar a tua história e a história da tua família e as gerações posteriores. Nossa, que profundo. Muito bom. Estou aqui com o pastor Diego Viana, eu sou o pastor Luzimar Primiano. Você está nos acompanhando no Momento PIB Curitiba, em várias plataformas da PIB, no YouTube da PIB, também pela Rede Super, e você acompanhando pelo Momento PIB Curitiba na rádio 88.5 FM em Curitiba e região. Que bom. Vamos continuar aqui essa conversa. Esse aqui só foi para dizer um oi para vocês que já estão conectados aí. Pastor Diego, uma coisa interessante, a gente já ouviu bastante aqui, mas tem pessoas que não lhe conhecem, que você comentou da salvação e da libertação. Deus lhe salvou de uma vida totalmente diferente do que você vive hoje. Você tinha pensamentos outros, você vivia uma outra realidade de religião, e Deus te curou e te tirou posso dizer, do lamaçal, né? Do lamaçal do pecado, e o trouxe à luz. Quem era esse Diego Viana do passado? Perfeito. Eu sei que você não fala com dores, você não fala com problemas, você fala com glórias a Deus pelo que ele fez na sua vida hoje, né? Perfeito. Quem que era esse Diego do passado aí? Perfeito. No passado, quando eu era pequeno, eu frequentava igrejas. Na minha família, boa parte dela são evangélicos, frequentava igrejas. Mas na fase da adolescência, juventude, eu resolvi, né, sair dessas igrejas que eu frequentava. Era só um frequentador de igreja com a minha família. E ali, uma amiga um dia me apresentou a Umbanda. Eu fui médium em terreiro de Umbanda. E fica aqui, né, eu não tenho nada contra os umbandistas, nada disso. Mas tenho amigos ainda que frequentam essas religiões. Mas naquela época na minha vida, ali eu como médium em terreiro de Umbanda, tudo que eu falava, fazia no terreiro, não condizia com a vida que eu levava. Então, assim, eu chegava a usar drogas no final de semana, eu saía para as noites, né? Mas então lá no terreiro você não era ensinado a isso, mas você fazia? Não era, mas fazia, né? E ali eu atendia pessoas, usava aquelas guias, dava conselhos, né? Incorporava espíritos ali, né? E um dia, a minha avó, o meu avô, que eram pastores de igreja de outra denominação, não desistiram de mim, continuaram orando pela minha vida. E um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que estava tomando banho num rio de água suja. E eu via aquela sujeira no meu corpo. E de repente vinha uma luz muito forte do céu, me tirava daquele rio de água suja e me jogava num rio de água cristalina. E aquela sujeira começou a sair do meu corpo. E eu comecei a me afogar daquela água. E de repente aquela mesma luz me tira daquele rio de água limpa e me leva até um lugar alto, e eu vejo uma multidão embaixo e eu pregando a palavra de Deus. Olha isso. Fiquei com esse sonho na cabeça, foi muito, né, real para mim. Cheguei no terreiro de Umbanda, compartilhei com alguns amigos lá, e ninguém soube me dar resposta, interpretação daquilo, até eu conversar com um amigo que eu frequentava uma academia, e ele falou: olha, Deus quer fazer uma obra na tua vida, Diego. Eu quero te levar num lugar onde Deus vai falar contigo. E me trouxe num sábado, né, eu lembro até hoje, na PIB. O pastor Michel era pastor de jovens naquele tempo. Ao entrar na igreja, eu vi o Michel, ele falou: esse aqui é o pastor de jovens, e eu senti uma raiva muito grande dele. Sem nunca tê-lo visto, você sentiu raiva. Exatamente. E aí eu comecei a analisar esse sentimento. Eu falei: puxa, por que eu tô sentindo raiva dessa pessoa, sendo que eu nem conheço? Entrei naquele ambiente, os louvores começaram a falar no meu coração, mas eu não me converti ali. No final do culto, esse amigo me apresentou o pastor Michel, ele me convidou para um retiro que ia ter na semana seguinte. Esse retiro que eu me converto. Que foi uma semana. Nossa, uma semana depois. E ali no retiro preletor era o pastor Nassif. Naquela época o pastor ainda era de Orlando. Era um pastor convidado para estar nesse retiro. E nesse retiro ele prega sobre a história de Naamã.
de um general. Que era o Rio. Isso. Que ele, né, por fora ali estava, né, aparentando, né, um poder, né, como general, mas por dentro estava leproso. Aí eu me lembrei do meu sonho. Isso. Falei, puxa, eu sou assim. Por fora eu pareço estar bem, mas por dentro estou leproso. Você sentia essa dor, essas doenças internas. Exatamente. Traumas na infância, tantas situações que eu vivi na minha jornada de vida. E hoje me faz todo sentido porque que Deus me permitiu passar por tudo isso para poder trabalhar com pessoas hoje que sofrem. E aí teria que fazer vários programas aqui para contar toda a história. Eu tô olhando ali o tempo ali. Tá bem, vai, continua. E aí nesse retiro entra o coral da Cristolândia, de São Paulo. Eita, que lindo. Cantando aquela música do Fernandinho, Nada Além do Sangue de Jesus. Eu sou livre. De um Deus que nos lava, nos purifica do pecado. E ali eu tive um primeiro encontro com Jesus, com o Espírito Santo. Isso. Na hora do louvor. Na hora do louvor, Deus falou muito claro para mim assim, que aquele sonho significava o rio de água suja, aquela lama no meu corpo significava o pecado. E quando eu entregasse a vida a ele, ele ia fazer como aquela música eu estava cantando. Nada além do sangue de Jesus, de um Deus que nos lava, nos purifica. E ali eu entreguei minha vida. Eu falei, Senhor, se o Deus que estou adorando naquele lugar não é o mesmo, eu quero conhecer o teu poder. Quero ser livre. E ali Jesus me liberta, eu começo todo um processo de discipulado, de amadurecimento, depois vinha fazer teologia, servi em vários ministérios da igreja até eu me tornar pastor. Você tá e hoje como pastor desde que ano? Se eu não me engano, como pastor ordenado, acho que 2022, mas eu trabalho bivocacionado na igreja desde 2014, lá com os jovens, né? Então você já tinha uma atividade ministerial, atendendo pessoas, cuidando e trabalhava aí fora da igreja, né? Que legal. E olha só, é totalmente possível você que vive uma vida com dificuldades, uma vida com lutas. Eu vi um texto essa semana que me chamou muita atenção, que é o seguinte: Deus não precisa que você mude para vir para Ele. Você vem para Ele do jeito que você está. Porque a mudança é com Deus na sua vida. É com Jesus que a mudança acontece. E não você muda antes. Então vou... Exemplo, né? Vou deixar de beber para depois me converter. Eu vou deixar de fumar para depois... Não! Vou deixar de pecar para depois me converter. Não, você vem do jeito que você está. Você naquele momento, você chegou aos pés de Jesus do jeito que você estava. Com as suas dores, com a sua religião naquele momento, com tudo aquilo que você tinha. E a partir dali Jesus começa a fazer a transformação. Nesse seu trabalho que você tem desenvolvido, né, se a gente pode chamar de ministério que Deus lhe deu, que é o Ministério de Libertação, você tem algum testemunho que você se recorde? Um ou dois aí, das maravilhas que Deus faz na vida de pessoas. Perfeito. Olha, primeiro foi um testemunho no final do ano passado, começo desse ano, de um rapaz que frequenta os cultos. Ele era viciado em drogas e ele tem frequentado os cultos, e daí ele disse que ele não estava num dia bom, e aí ele resolveu ir na biqueira comprar droga. Aí, quando ele estava saindo, começou a pedalar a bicicleta dele e, de repente, os 2 pneus furados. E começou a ficar pesado dele. Puxa, tô achando que o Espírito Santo não quer que eu vá lá. Os 2 pneus furados. E ele falou para mim assim, olha, pastor, eu já tenho essa bicicleta há alguns anos, nunca aconteceu isso. E que o pneu ficou furado, eu não fui. O meu furou semana passada, há um mês atrás, fura só um normalmente. No edifício, os 2 de uma vez. É o trabalhar de Deus, né? Olha Tem só. diversas histórias pontuais de famílias que já estão tendo uma mudança financeira. Nós trabalhamos uma série de mensagens sobre finanças em janeiro. Por quê? A gente notou que boa parte dos pedidos de oração era nessa área. Então a gente procura trabalhar temas no culto sobre aquilo que está doendo no coração das pessoas, né? Não adianta eu estar lá falando, às vezes, um assunto e não é aquilo que a maioria está vivendo. Outra situação, né, que a pessoa tinha um problema de saúde crônico há muitos anos, e nós temos ali uma equipe de oração fervorosa, e ali uma irmã orou pela aquela moça e ela teve essa doença curada, né? Então, assim, é Deus agindo mesmo. Por que o nome resgate? Porque eu creio
que pessoas que antes estavam caídas em algumas áreas das suas vidas podem sim, através do Espírito Santo, ser resgatadas, curadas, restauradas. E Deus vai usar a vida dessa pessoa, o exemplo, a dor que ela tinha, para resgatar outras pessoas. Aleluia. Eu tenho visto isso na igreja. Gente que né? está lá no teu culto agora, que está já ajudando o outro. Eu vejo pessoas que hoje dão cursos de finanças, era o cara que era endividado no passado. Amém. O cara que dá curso de casais, às vezes é o cara que tinha problema no casamento. Aleluia. O cara que cuida lá de alguém que está passando por um processo de libertação é quem passou por um processo de libertação. Então o nosso Deus é maravilhoso, ele resgata, ele cura, ele continua realizando milagres. Então talvez você que está me assistindo, que tem alguma dor emocional, que ninguém sabe. Mas o Espírito Santo sabe. Ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode fazer da tua vida uma bênção. Então, venha para esse culto, né? Às terças-feiras, 20 horas. Nós também estamos na Rede Super, canal 31.1, aqui onde nós estamos falando. Todas as terças-feiras, às 19h15. Momento Resgate. Momento Resgate na Rede Super. É um momento onde eu e o pastor Nassif estamos sempre conversando sobre algum assunto, né? Que também gera transformação. E também na Marumbi 88.5, toda terça-feira às 8 horas, nós temos ali um momento resgate, um momento que nós trazemos uma devocional, uma oração. Então eu creio que muitas coisas ainda Deus vai fazer no meio de nós. Terça-feira é o dia, olha lá, 8 da manhã tem na rádio o Momento Resgate, 19h15 tem o Momento Resgate na Rede Super e 20 horas tem o culto na Capela da PIB. Tem uma parceria bem legal também, né, com o Celebrando Recuperação, que é um dos nossos projetos da Rede Família, em que as pessoas vêm, aí tem uma didática com relação a tempo, você tem que se inscrever, também acontece nas terças. Então o que tem acontecido? As pessoas vêm para fazer o Celebrando a Recuperação e depois, quando acabam o ciclo, ficam no Culto Resgate. As pessoas participam do Culto Resgate e depois, quando começa o ciclo do Celebrando, elas vão pro Celebrando. Olha que lindo, né? Perfeito. Então é nossa igreja investindo na vida de pessoas para que você possa ser alcançado pelo amor de Deus. Não se esqueça, Jesus, ele veio para nos resgatar. Essa vida triste, essa vida amargurada que você vive hoje, que às vezes você está passando, ela não deve ser o normal da sua vida. Ela deve ser temporário, rápido, mas no outro dia você está feliz com Jesus, porque a alegria de Jesus é a nossa força. A paz que excede todo entendimento é Deus quem nos dá. É Ele que faz isso na nossa vida. Pastor Diego, como que você enxerga esse ministério de libertação no culto restauração para frente? O que você já imaginou? Eu sei que você é um cara bem sonhador, eu já sei dessa história. Como que você imagina isso para frente? Olha, quando veio o nome Resgate, estava orando, pedindo a Deus qual era o nome do culto. A gente não tinha um nome. Veio várias ideias, várias sugestões, mas não tinha um nome definido. E eu orei e Deus me mostrou em sonho várias pessoas no mar. Teu esquema é sonho. Isso, né? Já percebi. Tá vendo só? Já sonho, Deus também fala através de sonhos. Né? Eu vi várias pessoas ali sendo resgatadas por Jesus. Né? Então eu creio que só vai crescer. Assim, pela graça de Deus, nós sonhamos num culto daqui a pouco no templo, porque todos nós temos dores. Né? Às vezes a pessoa está aqui no domingo, Luzimar, bem vestido, no meio da multidão, mas está se sentindo sozinho. A pessoa acha que libertação é somente para o perdido. Não. Processo de restauração, de cura é para todos nós. Todos nós temos áreas que precisam ser transformadas. Então esse é o processo de santificação. Então eu creio numa igreja que busca mais a presença de Deus, eu creio numa igreja que ora mais, eu creio numa igreja que tenha mais qualidade de vida, porque é tão triste você ver um cristão que conhece Jesus, mas em algumas áreas da vida sendo aprisionados ainda. Com amarguras. Exatamente, pelo demônio. Então assim, a gente quer trazer isso, um novo tempo na vida das pessoas. Aleluia, que especial. Pastor Diego, muito obrigado por você ter vindo aqui conosco no Momento PIB Curitiba. Foi muito edificante ouvir essas palavras de restauração, que Deus pode restaurar nossas vidas. O teu testemunho de vida também, que é muito forte. E quero agradecer a você que esteve conosco aqui. O
pastor Diego Viana veio hoje, então todas as terças-feiras, 20 horas na Capela da PIB, tem o culto resgate, e também às 19h15 na Rede Super, toda terça, e às 8 horas da manhã na Rádio 88.5 FM, o Momento Resgate. Então a terça é a terça do resgate, fechou. Já temos isso aí, ó, terça resgatada. Aleluia. Perfeito. Que benção, obrigado a você que esteve conosco aqui pela Rede Super, pelo YouTube e pela rádio. Estamos encerrando o nosso Momento PIB Curitiba. Que Deus abençoe a você, que você tenha um dia na presença do Senhor. Até a próxima, um grande abraço.